Como ça va? Bien? Je suis Fernando e hoje estamos em Paris. A nova temporada de Emily in Paris está se aproximando. Por isso viemos até Paris para conhecer as locações de Emily e contar seus segredos e as novidades. Sou Fernando e hoje eu estou em Paris, na capital da França, para mostrar as locações dessa série de tanto sucesso, contar um pouco das curiosidades do universo de Emily in Paris. Essa série que causou muita... Os franceses não gostam muito da série, mas muita gente veio aqui só por causa da série conhecer Paris. Especulações afirmam que a nova temporada tem até finais alternativos, para deixar todo mundo preso aqui na série e sem ninguém saber como é que vai acabar. Esse programa foge um pouco do perfil do canal. O canal mostra os destinos, curiosidades e história, mas há pedidos das pessoas que me pediram no Instagram, no @muiloco, e eu vou fazer pra vocês. Vou até a casa da Emily, fechou? Essa última temporada eles filmaram também na Itália. E em Paris tiveram que acelerar as gravações por causa das Olimpíadas. Em 2020 foi a série mais vista da Netflix. Sabe, em 28 dias da temporada, ela foi assistida por cerca de 58 milhões de assinantes. Foi sucesso! E a maior parte do elenco da terceira temporada retorna no quarto. Então fica tranquilo que a Mindy, o Gabriel, eles continuam na série. E a galera pirou e muita gente vem pra Paris pra conhecer os lugares de Emily aqui. Gente, aproveitem pra conhecer mais que o universo de Emily, tá? Muitos lugares aqui já tem a sua história. Inclusive os franceses compraram por causa disso, porque as pessoas às vezes só querem saber de Emily e não conhecem a história um pouco do lugar, que é interessante também. E estamos agora nos Jardins de Luxemburgo, local que Emily vinha correr, o que faz muito sentido porque é pertinho da casa dela. O jardim é lindo e aqui no canal tem o programa falando dele, as coisas históricas aqui, muito além do mundo de Emily, que você tem que assistir também, fechou? Depois procura aqui. E saindo do Jardins de Luxemburgo, ó, a gente pega essa rua aqui em direção ao Panteão. Aliás, o Panteão é espetacular, hein? Caramba, vamos fazer isso aqui, ó. Ui, perdão, sorry. Meu Deus. La Fabrique de Givray. O que é isso? Ah, sorveteria. Deve ser a sorveteria da Emily, é isso, gente? Isso eu não sei. Legal da série que pra cá eu não tinha vindo. Então, eu vou visitar o Panteão por causa da Emily. Com vocês, o Panteão. Panteão, o nome vem do grego, de Pantheon, que significa de todos os deuses. Onde Emily me trouxe. O Panteão aqui de Paris tem 110 metros de comprimento e 84 metros de largura. Só a cúpula tem 83 metros de altura. O bicho é grande, viu? O bicho é grande. E a nossa Emily mora bem do lado aqui do Panteão. O pessoal vinha só ver o Panteão e não conhecia essa regiãozinha que era muito calma e tranquilo. Até a série acabar com o sossego dos moradores. Estamos chegando. Aliás, a Emily é uma atriz que já nasceu famosa, né? Ela é filha do Phil Collins, músico maravilhoso. A menina já nasceu para brilhar e manda muito bem na série. E antes de chegar no AP da Emily, já tem um monte de blogueira aqui em volta de um restaurante que vocês devem conhecer. Estão reconhecendo? Quem é fã da série deve estar reconhecendo aqui o restaurante do Gabriel. Aliás, tudo foi filmado por aqui, da série. Essa região ficou bastante tempo fechada. Olha lá. Na série ele chama Les Deux Compères. Na verdade é um mistura italiano que se chama Terra Nera. Aliás, o Gabriel sabia que na vida real ele é chefe de cozinha? O homem, além de bonito, também é chefe de cozinha. Olha só, como não se apaixonar pelo Gabriel. O restaurante está fechado agora, deve abrir mais tarde.
E em volta realmente muita gente tirando foto. É impressionante assim, ó. Foto was good. O povo que mora aqui não ficou feliz, porque bombou muito. O dono do restaurante gostou porque ele tá faturando mais. Mas o povo que mora aqui agora ficou mais difícil conseguir vaga. Ó o Gabriel ali. Principalmente as meninas vêm muito emocionadas e os namorados falam: qual que é o sentido disso? Não é só as blogueirinhas não, tem fãs de todos os tipos, de todas as idades. Eu só acho que eles podiam ter dado um tapa na lona aqui, que tá suja, né? Podia, já que bombou aqui, botar uma lona nova. Já posso ir pra casa da Emily ou vocês querem saber de outras coisas aqui de Paris antes? Casa da Emily? Tá bom. É logo ali atrás. Não, aqui tem um tour de van, tem uma van que para nos destinos da Emily, ó, acabou de parar a van, desceu uma galera e voltou pra lá, ó. Gente, olha lá, com muitos turistas também, reconhece essa pracinha, ó. Olha lá, as fãs da Emily, muitas fãs da Emily pra todos os lados. E é muito bonitinho aqui mesmo, foi um grande achado. Não é de hoje que Paris ficou famosa pelo cinema, muitos filmes foram filmados aqui, né? O Código da Vinci, do Dan Brown, qual mais? O Woody Allen já filmou aqui, muita coisa legal, muitas coisas. Amélie Poulain, vocês não devem conhecer, né? Vocês são da geração Emily, outras coisas. Mas enfim, depois dá uma olhada nas outras coisas, são muito legais aqui de Paris. É uma cidade apaixonante mesmo. É muito turista, realmente. Era um cantinho mágico e tranquilo até a série infernizar a vida dos franceses. E claro que a série não poderia deixar a Torre Eiffel de fora, afinal, esse é o maior símbolo de Paris. Sabia que no começo eles não gostavam da torre? Bom, eu explico isso em outro episódio que você poderia assistir, né? Aliás, esse é um dos pontos mais caros para se filmar em Paris, sabe? A torre. Aqui deve ser de 5 a 10 mil euros, uma tomada aqui na frente. O criador da série é o Darren Star, foi o mesmo que criou Sex and the City. Ou seja, a série tem uma energia parecida. Só que no Sex and the City ele transformou Nova York, né, no seu cenário. E aqui ele virou Paris de ponta cabeça, deixando os franceses loucos. Os franceses ficaram bravos com a série porque ela dá uma estigmatizada, assim, ela dá uma exagerada na característica deles e principalmente nos defeitos para tirar um sarro. Eles dizem que, não, a gente não usa boina desse jeito, esses figurinos. Alguns usam, às vezes. A série também mostra todo mundo de salto alto, né? A Emily de salto alto. Em Paris é meio impossível você andar de salto alto, porque todo mundo anda de metrô, anda muito aqui. Então, é quase impossível, não traga seu salto, tá? A não ser que seja pra fazer foto aqui na frente, mas traz um tênis na mochila. Com vocês a casa da Emily, olha só que bonitinho. Eu fico imaginando os moradores do prédio da Emily, o que acham disso. Ó, tem uma tocando a campainha ali, meio sem noção. E tinha uma ali tentando entrar no apartamento, deve ser brasileira, porque quando é meio sem noção assim, é brasileiro. Olha esse aqui, eu tô atrapalhando o selfie dele. Brasileiro também? Aí, ó. Fã da Emily? Sim. Tem que ser, né? Pra estar aqui. A esposa, né? Que é. Aí tá aqui e tira a foto junto. São as esposas, a gente vê e faz junto. Quer dizer, eu não, porque eu sou sozinho. Os franceses não vêem a hora da Emily voltar pra Chicago pra eles terem a paz de volta. Mas eu acho que é tão bonitinho esse lugar que nunca vai voltar a ser como era antes. A Emily mora no bairro número 5 aqui, conhecido como Quartier Latino, ou seja, o bairro latino. Aliás, a Lily Collins teve aulas de francês, hoje em dia diz que o francês dela é impecável. Na série ela ainda finge que não sabe muito, mas ela já fala muito bem, já manda muito bem no francês. E esse aqui é o Café del Flore, Café de Flore, um dos cafés mais tradicionais de Paris. Ele ficou famoso em 1940, quando Jean-Paul Sartre veio tomar seu café aqui, frequentava esse lugar, e ele ficou muito famoso. Mais recentemente, outra celebridade que tomou café aqui foi a Emily. Agora todo mundo vem tirar foto aqui, conhecer esse café, virou sensação aqui dos jovens aqui em Paris. E o preço, quanto custa as coisas? Olha, o preço aqui é tudo meio parecido, sabe? Aqui um sanduíche vai estar uns 20, 25 euros. Um bom restaurante aqui, quer dizer, tem lugares muito caros. Mas a média é esse preço das coisas aqui, um prato 20 euros, 25, aí você vai comprar uma cerveja 6 euros às vezes. Então vai sair uns 30 euros uma refeição aqui nessa cidade.
E às vezes um lugar um pouco mais sofisticado não é tão mais caro, tá? É um pouquinho mais caro. Então, e todo lugar tem o cardápio na porta, pra você não infartar a hora que você entra dentro. Olha lá. Ali é um morador martelando pra estragar minha gravação. Vai embora daqui, me deixa em paz. E... As roupas também eram Olha os patinetistas aqui. As roupas também eram... Aliás, a Ashley Park, né, a Mindy, a melhor amiga da Emily, ela era cantora de musical. Por isso ela manda muito no vocal ali. E na atuação também, ela é muito simpática. As roupas durante na terceira temporada foram 43 figurinos diferentes em 10 episódios, gente. De hora em hora a Emily trocava de roupa aqui. A equipe de figurinistas priorizou a sustentabilidade. Era uma moda ecológica em toda a produção aqui. As roupas da série muitas vezes eram reaproveitadas, mas também 43 figurinos de uma temporada tinha que reaproveitar, né? Ou não? Você lembra do pombo voando no escritório da Savoir? É Savoir, como é que chama? Savoir. Os fãs vão me matar, né? Que eu não sei direito falar. Enfim, aquela cena foi inspirada num evento que aconteceu na sala dos roteiristas. Eles estavam escrevendo a série, entrou um pombo, começou a causar e aquilo virou inspiração, virou parte da série. Muita coisa acaba surgindo no improviso, assim, coisas que acontecem, inclusive às vezes em cena. Coisas viram parte da série. Bom, para os fãs também vão reconhecer a pizza do Pantheon, também foi cenário. Bem pertinho também temos a padaria aqui. O dono da padaria estava adorando. Hoje é domingo, então ele fechou. Vocês podem me ajudar dizendo que cena que aconteceu em cada lugar aqui, que eu não sou tão viciado para saber. Espanha ou Argentina? Argentina, argentinas aqui. Gosta da Emily? Não, nossa, odeio. Ok. Não sei se você sabe, mas a Mindy, o Gabriel e o Julian moravam juntos aqui em Paris, dividiam o mesmo apartamento durante as filmagens. Ou seja, amigos na série e na vida real. Olha só, é gente do mundo inteiro. É muito impressionante. O Gabriel vai ganhar uma estrela Michelin? Ele finalmente vai ficar com a Emily? Bom, eu queria contar pra vocês, mas não vou dar spoiler. Vou segurar a onda aqui, fechou? São vans e mais vans trazendo turistas. É muito impressionante. A multidão virou um caos mesmo. Eu não imaginava isso. Porque a parte indoor foi filmada nos Estados Unidos dentro de um estúdio. Mas a rua, filmar, as coisas serem pertinhas, facilita muito a vida da produção, né? Resolve tudo aqui, filma a cena ali, já filma outra aqui. Nossa, muito mais fácil, um lugarzinho perfeito mesmo pra filmar. Que beleza! Vamos ver se a quarta temporada também vai continuar bombando assim, trazendo mais gente pra infernizar a vida dos franceses. Olha, os franceses melhoraram muito no seu mau humor, assim. Eu vim pra França há muito tempo atrás e eles eram piores. Eles estão, no geral, mais simpáticos e tal. Aqui nessa região, provavelmente, eles devem estar muito bravos. Ó, chegou uma van levando turistas embora. Então é isso, o turismo faturando muito aqui com Emily. Esses estão felizes, né? E a série acaba nessa temporada? Pelo visto, não, viu? Eles querem continuar. Eu queria agradecer muito a presença dos fãs da Emily, sejam bem-vindos ao canal. Se eu falei alguma besteira, escreve aí nos comentários que eu falei besteira. Tá tudo bem, convido vocês a conhecerem os outros vídeos do canal. Tem muita curiosidade, Japão, China, Croácia, Indonésia e curiosidade, história, muita coisa bacana. Então se você gostou, aquele like, comentário, compartilhamento, mandar no grupo da família, ajuda, fechou? Obrigado! No Insta é muito louco também, tá? Você participar em tempo real aqui das minhas aventuras. Até o próximo, galera! Tchau!